Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro primeiro o pedido de silêncio, né? Declaro aberta a 16ª reunião da Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento e fiscalizar as barragens existentes no Brasil, em especial acompanhar as investigações relacionadas ao rompimento em Brumadinho. Encontram-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 15ª reunião, realizada no dia 30 de abril de 2019, se alguém discordar da ata que está à disposição. Peço dispensa, presidente. Atendendo aqui o requerimento do deputado Gilberto Abramo, fica dispensada a leitura da ata. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 15ª reunião da Comissão Externa. Nos termos regimentais, eu vou apresentar rapidamente aqui a sinopse dos expedientes recebidos na Comissão Externa. E-mail do chefe de gabinete administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Carlos Cabral, que encaminha o relatório final do debate público que discutiu a segurança das barragens no Estado de Goiás, atendendo o requerimento da deputada Flávia Moraes, onde estiveram presentes o deputado André Janone, o deputado Júlio Delgado, e também estive presente junto com a deputada Flávia, que é lá do Estado de Goiás. E-mail do deputado Enéas Reis, em que solicita justificativa de ausência das reuniões no dia 21/3, 4 e 30/4, em virtude de compromissos fora das dependências deste parlamento. E-mail do deputado Lincoln Portela, em que solicita justificativa de ausência da reunião do dia 30/4, em virtude de compromissos pré-agendados no Estado. E e-mail também do subtenente Gonzaga, deputado de Minas Gerais, em que solicita justificativa da sua ausência na reunião do dia 30/4. Bem, hoje é um dia, com certeza, muito especial para todos nós parlamentares desta comissão e, com certeza, também do Congresso Nacional, já que da tragédia do crime de Mariana até Brumadinho, nenhuma proposição foi apreciada nessa casa. E exatamente 101 dias, 100 e poucos dias da tragédia de Brumadinho, nós cumprimos o papel de parlamentares, foram mais de 70 horas ouvindo autoridades, ouvindo especialmente família das vítimas, atingidos, aquelas pessoas das chamadas, que eu acho que isso virou até um palavrão no Brasil, o tal de zona de autossalvamento, que ninguém salva ninguém, que todo mundo fica abandonado, a revolta total. E também ouvindo especialistas de vários outros setores da economia, da mineração, técnicos do Brasil e de outros países. Isso desagou aqui com um pouquinho de cada um, em 9 projetos, sendo uma proposta de emenda à Constituição e outros projetos. Esses projetos integram as leis do licenciamento ambiental, da defesa civil e também a lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, endurece as penas, dá previsibilidade nas lacunas, principalmente porque muitos dos regulamentos, normas, portarias em relação à mineração e ao licenciamento ambiental no Brasil, muito permissivo, tanto que desagou naquela decisão do TRF1 em relação ao crime de Mariana, e outros pontos que são muito críticos, que deixa com clareza a leniência da legislação brasileira. Então, essa legislação, com certeza, ela é fundamental e nós esperamos do Congresso brasileiro a responsabilidade com a vida, com o meio ambiente e também com muita clareza com a mineração no Brasil. Nós queremos sim a mineração, queremos a mineração que não tenha nenhuma ameaça à vida e ao meio ambiente e que sim ela venha como uma atividade da economia para gerar renda, qualidade de vida, já que, especialmente nós, parlamentares de Minas Gerais,
desde a primeira vila de Minas, que é Mariana, depois a tal da Vale, né, que chegou, assim, está no DNA de nós mineiros, ela surgiu na cidade dos maiores poetas do mundo, Carlos Drummond de Andrade, onde as riquezas do nosso solo começaram a ser carreadas ali no lombo dos burros, né, com minério de ferro, e se transformou hoje nesse pesadelo, especialmente para aquelas famílias que tiveram seus entes queridos e perderam as próprias vidas. E ontem foi o sepultamento, uma comoção muito grande, o Rogério esteve lá, do Bruno, jovem de pouco mais de 21 anos, e a sua mãe Andressa, ela fez dessa perda irreparável uma bandeira de luta, e ontem ele foi encontrado, que ele fazia parte do grito dos que não foram encontrados, já que as mineradoras vão até o centro da terra para buscar as nossas riquezas, por isso nós queremos que vá aonde tiver que ser para achar, nem que seja um fragmento das famílias dessas pessoas que tanto sofreram. Então, por isso que hoje eu tenho certeza que nós estamos cumprindo aqui um papel, esse sim, de nacionalismo, de fidelidade ao nosso país e à vida das pessoas e ao meio ambiente. Portanto, hoje nós pretendemos debater um pouco mais o relatório que foi lido aqui pelo deputado Júlio. O deputado Rogério, a deputada Áurea, nos reunimos lá, aqui com a confiança do nosso presidente da CPI, com o Ministério Público de Minas Gerais, pudemos ver detalhadamente as etapas da apuração dos responsáveis, negociações. Conseguimos trazer também contribuições fundamentais para que a lei seja mais efetiva para o trabalho da comissão. Então, hoje, a nossa expectativa aqui era de votar o relatório, mas como essa casa é uma casa que se engrandece com respeito às divergências, ao debate, às contribuições, e não são leis, são projetos. E o bom de projetos é porque eles podem ser modificados até virarem leis. Depois que são leis, também devem ser modificadas para melhorar. Então, por isso, fizemos um acordo aqui, o nosso deputado, jovem deputado de Minas Gerais, deputado Lucas, ele pretende pedir vista, e com isso nós temos que obedecer regimentalmente 2 sessões. Essas 2 sessões, se tudo caminhar dentro do que está programado no plenário, nós teremos a sessão de votação aqui desse relatório na quinta-feira às 14 horas. Mas já fiz um acordo com ele como jovem democrata que é, e de primeiro abrir para os colegas parlamentares, inclusive para ele, debatemos um pouco mais aqui as propostas e em seguida ele vai pedir vistas, nós vamos encerrar a nossa sessão e convocar para quinta-feira às 14 horas. E aí eu preciso deixar com muita clareza aqui a responsabilidade do quórum, porque nós sabemos que aqui nessa casa, gente, é a casa dos interesses, e que os interesses sejam os interesses legítimos da vida das pessoas, né? Então, se a gente, antes de colocar os projetos para votação, os interesses forem mais altos, né, e não estou afirmando que esse é o interesse do Lucas, o Lucas está seguindo o regimento do partido dele, o partido dele tem essa filosofia e eu sou extremamente respeitoso e somos respeitosos a todos os partidos, né? Mas quanto mais rápido nós colocarmos os projetos em votação, mais nós teremos forças para, através da CPI, mobilizar o Congresso Nacional para aprovar os projetos. Então, eu não sou de falar muito, até falei bastante hoje. Eu acho que é a necessidade e a importância que tem aqui essa sessão. Pergunta, presidente. Pois não. Deputado Reginaldo Lopes. Vai abrir para o debate, mas nós vamos encerrar a discussão depois do teu pedido de vista, ou nós continuaremos na quinta final. Depois de encerrar... Aqui, generosamente, o Lucas deixou para pedir vista ao final da sessão, até para ter o debate, né, Lucas? Encerrar o debate hoje fica encerrado. Uma pergunta também, para a gente até ficar mais livre nos debates, a pergunta regimental, se é possível fazer formalmente pedido de vista, mas deixar o debate correr, não, regimentalmente fica mais livre, né? Se você pedir vista, encerra a sessão instantaneamente. Eu já participei de outras sessões que o pedido de vista foi feito, havia um acordo da vista, mas os debates continuaram por questão de liberdade, para quem quiser debater fica, quem não quiser não fica, e por aí vai. Ô, Lucas, nós fizemos um acordo, vamos fazer o debate e você pede vista ao final. Você é um menino, Vossa Excelência é um baita de um parlamentar, e vamos cumprir esse acordo. Pode ser?
Literalmente, né? Bom, quem é o primeiro inscrito? Só me desculpa aqui. Antes de iniciar a ordem do dia, vamos prestar alguns esclarecimentos acerca dos procedimentos que nortearão os trabalhos de discussão e votação do relatório. Os deputados que desejarem discutir a matéria deverão inscrever-se no início da discussão, já estão inscrevendo. A lista dos deputados encontra-se à disposição do senhor deputado na mesa de apoio. Após iniciada a discussão, não serão permitidas novas inscrições. Durante a discussão pode ser usada a palavra do relator, os demais membros da comissão e os líderes, durante 15 minutos improrrogáveis. Não, isso aqui não se aplica. Não vou conceder, não. Bom, está feito. Então, vamos passando a ordem do dia para apreciação da seguinte pauta. Discussão e votação do relatório número 1 de 2019, do relator deputado Júlio Delgado. E, imediatamente, antes de passar a palavra aos inscritos, com a palavra o relator Júlio Delgado. Muito rapidamente, senhor presidente, nobres deputados, aqueles que acompanharam, deputadas, que acompanharam essa comissão desde a sua instalação, fevereiro desse ano, todos nós ainda muito emovidos do trágico crime cometido em Brumadinho. Falo isso toda vez porque a deputada Áurea, Reginaldo, Lucas, Grace, Gilberto, Janones e Silva estávamos lá no dia que nós fizemos a primeira visita, que não era uma reunião oficial da comissão a Brumadinho. Nós estivemos presentes 23 deputados dos 36 que fazem parte dessa comissão. Só não foram aqueles que realmente não tinham condições, os que não eram de Minas, porque nós fomos convidados para uma audiência que estava marcada, nem era uma audiência da comissão externa. Depois nós voltamos lá para uma audiência da comissão externa. Mas aquele era o sentimento de dor dos mineiros, e nós, representantes do povo mineiro, estávamos lá nesse sentido. E começamos a trabalhar toda essa elaboração, oitivas, visitas, tudo que foi feito a respeito dessa comissão externa, que culmina agora com a discussão do relatório, com a apresentação desses projetos. Quero dizer que nós fizemos o melhor de nós todos. Nos empenhamos nisso. Disse já semana passada e reitero aqui, porque a gente vê hoje que o quórum é mais qualificado, mais denso, e talvez também porque saibam que as atuações e as ações começam a acontecer mesmo antes de nós conseguirmos a votar, ou colocar em discussão, ou colher as assinaturas, que foi compromisso de todos nós, de urgência, por parte dos líderes, para que a gente possa votar esses projetos no plenário da Casa. Sabemos que a PEC, uma das propostas é uma PEC, que altera a Lei Candir, precisa de assinatura de 171 colegas, precisa criar admissibilidade, todo o trâmite do procedimento regimental dessa Casa e da Constituição. Então, ser votado na CCJ, para admissibilidade, para criar a comissão especial, e a gente está disposto a levar isso a cabo, e vamos levar. No dia da sessão solene, também estavam todos os deputados, porque os bombeiros que estavam procurando as vítimas no plenário da Casa, muitos deputados também disseram isso. E no dia lá em Brumadinho, a gente disse, o deputado Janones tem repetido isso, que a gente só vai parar quando a gente tiver, inclusive com compromisso de todos os membros que lá estavam em Brumadinho, de fazer obstrução para que a gente possa votar os projetos que vão minimizar os riscos de acontecer um outro acidente, como um outro crime, uma outra tragédia como aquela de Brumadinho. Eu digo isso aqui agora porque já começa a acontecer, tanto antes de concluirmos, ao depois de finalmente votarmos na próxima quinta-feira esse relatório. Eu digo isso, deputado Abramo, porque outro dia eu vi um relatório, ainda tem 35 ou 38 corpos não encontrados lá em Córrego do Feijão. Nós estamos com mais de 200 fragmentos de corpos no IML sem identificação. E o tempo todo a gente pedindo aqui um aparelhamento maior para o IML, a continuidade da presença do Corpo de Bombeiros, sustentado pelas empresas, do maquinário, para a gente poder chegar no que disse o presidente aqui, concluir
com o encontro de todos, para a gente não viver a síndrome do caixão vazio, que aí alguns ainda vão viver, e os efeitos que isso traz para as pessoas. Junto a isso que nós estamos ouvindo, deputada Abramo, hoje de manhã, eu não quero ter certeza que isso foi dito, mas uma espécie de chantagem barata, chantagem de mau gosto, de quem acha que as pessoas não estão sabendo o quanto que é o faturamento dessas empresas, de um balanço que foi feito ontem e apresentado, que Minas Gerais perderá 100 mil postos de emprego se a mineração continuar do jeito com a crise da mineração em Minas. Esse tipo de chantagem não abala o nosso trabalho. Não me venham dizer que uma empresa que teve a paralisação de suas atividades determinada ontem pelo Tribunal de Justiça, em Brucutu, que nem é barragem de risco ainda, não está nas barragens que nós visitamos, 30 milhões de toneladas de minério a serem explorados ano, vem dizer que vai parar as atividades querendo fazer qualquer tipo de chantagem, fala assim, olha, vocês param aqueles deputados lá com os projetos de licenciamento, porque vai ser muita gente desempregada. Esse tipo de chantagem não bate no nosso trabalho. Nós não vamos nos render a esse tipo de chantagem dessas empresas. Não vai ser isso que vai inibir de forma nenhuma o trabalho que foi feito aqui, que vai ser dado continuidade da CPI ali do lado. Não se enganem que o grande compromisso da CPI que vai apurar o desastre de Brumadinho vai ser dar continuidade dos projetos que nós estamos apresentando aqui. Esse tipo de chantagem não abala quem tem compromisso com os mineiros. Nós temos, sim, responsabilidade. Sabemos que levamos o nome das Minas na bandeira do nosso Estado. Mas eu já disse aqui que acima de Minas Gerais estão os mineiros. E é com esse a nossa primeira preocupação. Todos os projetos que nós apresentamos têm fundamento, têm liga, têm interação um com o outro, e os projetos que nós apresentamos é para aperfeiçoar. E se pecamos, pecamos pelo excesso. Que venha a modernização. E eu falo isso sabendo que o Lucas, muito com o seu novo mandato, quando fala que vai defender, que contraria alguns projetos, porque tem os interesses do governo que representa em Minas Gerais, e eu a respeito falo isso com relação até quem aqui tem posição divergente da nossa. No caso dele, eu posso discordar, mas eu acho legítima. A democracia faz isso, com que eu possa discordar de todos os posicionamentos que ele levante para ser contrário, mas eu acho legítima para permitir que ele possa vir aqui dizer. Agora, da nossa parte, daqueles que lutaram com esses projetos, vocês podem ter certeza, se essa legislatura, minha a quinta, do Janones a primeira, da Áurea a primeira, for só para a gente poder buscar a restauração de Minas Gerais com relação à exploração inescrupulosa das empresas todas mineradoras ao longo de mais de 50 anos em Minas, sem ressarcir a Minas Gerais, aos cofres de Minas Gerais e aos mineiros, os danos ambientais, de Brasília hidrográfica, de vítimas fatais, de comprometimento socioeconômico, de quem ganha R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, e se esse for o objetivo do nosso mandato, podem ter certeza que eu me darei por satisfeito por ter concluído, ter honrado a representação que faço do nosso Estado. Então, eu deixo aqui os projetos a serem debatidos, mas desculpa, presidente, mas é um desabafo que faço, não, e volto a dizer, não em relação ao que eu reconheço e sei porque que o Lucas pode ter um posicionamento disso, porque é de um partido que representa quem hoje está no governo do Estado, das preocupações que tem, e que eu posso divergir, mas eu tenho que respeitar. Agora, com relação a outros colegas que começa a acontecer, mesmo antes desses projetos estarem sendo votados na comissão, a comissão que é composta por 90% de deputados de Minas Gerais, eu quero dizer claro aqui que nós não vamos terminar o nosso trabalho na votação desses projetos. Nós vamos terminar nosso trabalho vendo esses projetos serem votados no Senado Federal para que eles possam ir para promulgação e sanção da Presidência da República. Esse é o nosso objetivo, esse vai ser o nosso trabalho, e nós vamos estar muito, muito, muito focados nisso, vamos fazer quantas reuniões forem necessárias aqui na continuidade da CPI, deputado Zé Silva. O senhor é vice-presidente lá, e nós vamos continuar com esse trabalho aqui, porque a atribuição maior de um representante do povo mineiro legislador é fazer legislação que possa estar protegendo
o povo de Minas. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Júlio. Eu sei que é muito mais do que um desabafo, é o seu compromisso com os princípios do parlamento e quem você representa, que são os mineiros. Eu quero agradecer aqui, de maneira muito especial, a Adriana, que é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do CODEMA, lá de São João do Paraíso, uma região que tem atividade minerária e que enviou sugestões importantes na elaboração dessa nova legislação, integrando a preservação ambiental, os interesses dos empreendedores, mas, acima de tudo, os interesses lá dasquelas comunidades. Também a comitiva de vereadores lá de Canápolis, amigo Cuti, o Zorro, o Gilmar, que vieram aqui prestigiar também esse nosso trabalho aqui da comissão. Quero fazer um acordo aqui também com os parlamentares. São 6 inscritos, e de acordo com o artigo 57 do nosso regimento interno, como é discussão do relatório, o tempo são 15 minutos. Queria propor, se cada um utiliza o tempo de 15 minutos, ou nós faremos 10 minutos. Alguém tem a proposta? Proposta de 5 minutos, estamos fechados então? Ok, está registrado aqui. Então, já imediatamente, concedo a palavra ao também, que é sub-relator aqui, relator adjunto, deputado Reginaldo Lopes, que ajudou o nosso relator Júlio a cuidar especialmente da questão da elaboração dessa nova legislação. Ele que também já tem uma proposta de emenda constitucional aqui nessa casa em relação à Lei Candir. Então, deputado, queria registrar aqui esse seu trabalho, essa sua contribuição importante na comissão. Todos fizeram, mas você, porque também ocupou esse papel fundamental junto com o deputado Júlio. Então, com a palavra, o deputado Reginaldo Lopes, pedir para regular 5 minutos para todos ali. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Primeiro, também eu quero aqui aproveitar para te parabenizar pela coordenação, acho que super democrática e buscou ouvir a todos e também não mediu esforço para encontrar proposições, né, junto com o nosso relator, o deputado Júlio Delgado, que não é uma temática extremamente difícil, né? Sempre que envolve seres humanos e o econômico, lamentavelmente tem uma tendência mais ilusória de achar que o econômico prevalece sobre a questão dos seres humanos. Então, eu quero aqui dizer que acho que as proposições é uma síntese do que nós conseguimos coletivamente produzir, né? Então, eu acho que é um bom caminho. É lógico que esta comissão ela é uma comissão de proposições, né, muito bem colocado pelo nosso presidente, e nós vamos ter que continuar mobilizando a sociedade, né? O deputado Júlio Delgado falou muito bem, para que essas matérias não se percam no tempo. É fundamental a gente talvez criar uma frente parlamentar, né, ou um outro organismo, ser um observatório que possa envolver a sociedade, para criar uma massa crítica e favorável às mudanças na atual legislação, mas também para a aprovação de todas as proposições. Então, nós vamos organizar um espaço político de mobilização permanente, porque, senão, nós vamos assistir aí, daqui a uma década, as proposições estão perdidas pelas comissões. Então, eu espero que todos aqui possam ter esse compromisso, em especial a bancada mineira, né? Segundo, eu quero dizer que vou votar favorável, mas quero destacar que nós precisamos definir como que nós vamos financiar o Estado brasileiro. Nós estamos vivendo uma crise mundial do capitalismo. E essa saída, na minha opinião, lógico, tem pessoas que pensam diferente, do Paulo Guedes, eu acho que levará o Brasil a 2 consequências terríveis. Uma é a convulsão social. Acho que o Brasil está a passos largos para uma tremenda convulsão social. É só olhar os indicadores. 30 milhões sem renda, 65 milhões no SPC.
40% dos jovens no estudo não trabalham, 20 milhões de pessoas. A outra questão é o colapso nos serviços públicos. Talvez com tanta dificuldades de renda per capita, renda familiar, você precisaria de um Estado mais forte, mas em colapso. Inclusive o meu Estado e mais 20 estados, quando nós estudamos a Lei Candir, deputado Júlio Delgado, nós temos 6 estados quebrados e 14 estados quebrando. Então, nós vamos chegar no final do ano aí com 20 estados, literalmente, com grande dificuldade. Portanto, eu sempre tenho defendido a tese, eu estava conversando com o deputado Lucas, que todos os deputados aqui falam que são municipalistas. Vão no plenário dos prefeitos e falam que todos são municipalistas. Ser municipalista não é colocar uma emenda de R$100 mil para o município. Ser municipalista é redefinir mesmo o Pacto Federativo. Para redefinir o Pacto Federativo, nós vamos resolver com a palavra de ordem. Menos Brasília, mais Brasil. E não será propondo 60% dos recursos chegaram no Estado, para ir para os estados, e 40% ficar na União, como era no passado. Mas sem nenhuma lógica e sem nenhuma ousadia do ponto de vista tributário, isso não ocorrerá. É bom a gente compreender que no Brasil está sendo chantageado. Transformou a reforma da Previdência como a única saída do país. É bom dizer que o sistema previdenciário, em qualquer lugar no mundo, é um modelo de distribuição de renda. O modelo tributário é que combate o privilégio, deputado Delgado. Ou então não aprendi nada na economia. O nosso modelo tributário virou o paraíso dos super ricos. O Brasil tem 2.100.000 pessoas que não pagam imposto de renda sobre lucro e dividendo. Júlio Delgado, em 96, 95 foi o último ano que eles pagaram, porque o Fernando Henrique fez a lei para eles não pagarem mais. Sabe da onde era a fonte pagadora? Só um minuto para concluir. A fonte pagadora desses super ricos, produzido pela lei do Fernando Henrique Cardoso em 95, lei tributária no ano seguinte, em 96, era de 20 bilhões, Rogério Correia. Era a fonte pagadora de lucro e dividendo. Sabe quanto que chegou na casa de 2018? 400 bilhões de reais. As pessoas falam, a carga tributária brasileira é alta. Não, ela é igual em relação a todos os países da OCDE. Todos os países da OCDE têm 35%. Sabe qual é a diferença? O Brasil cobra 3 vezes mais sobre bens e serviços. E cobra 3 vezes menos do que o mundo civilizado cobra de lucros, patrimônio e renda. Este é o nosso país. Então não dá para aceitar um discurso que somos municipalistas e nós não temos a ousadia de devolver um princípio que pertence aos entes federados, aos subnacionais, estados e municípios, como o princípio de tributar setor primário e semi-elaborados. Então, nós estamos usando aqui, até porque aqui nós começamos a debater os impactos da mineração, mas nós tínhamos que revogar o princípio na sua totalidade, que é o artigo, a constitucionalização desse princípio, que é um absurdo, que é um equívoco, que deu humanidade a esse setor. Mas eu quero aqui dizer que nós estamos usando. Como nós estamos tratando de minério, eu acho que cabe aqui revogar o princípio de minério e terá meu voto favorável, apesar que eu vou continuar trabalhando para que a gente revoga na totalidade esse princípio que quebra o Pacto Federativo no Brasil. Então é isso. Quero dizer que nós estamos firmes, vamos pensar em um modelo para a gente criar algum observatório, alguma frente, algum, sei lá, um núcleo de parlamentares para a gente levar esses projetos até, muito bem colocado pelo deputado Júlio Delgado e por Vossa Excelência Silva, sanção e a promulgação de todas essas legislações que nós apresentamos, porque nós somos até o povo, e o povo espera de nós uma resposta para esse crime que a Vale cometeu pela segunda vez contra o povo mineiro e contra o Brasil e contra a humanidade. Obrigado. Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Em seguida, concedo a palavra à deputada Áurea Carolina. Muito obrigada, deputado Zé Silva. Boa tarde a todos os colegas. É muito importante essa chegada nossa para que finalmente aprovemos o conjunto de proposições que, sem medir esforços, nós construímos nessa comissão. Uma parte muito empenhada dessa comissão que se dedicou integralmente ao estudo, à escuta, ao diálogo franco, aberto, à mediação com instituições da sociedade civil, movimentos sociais, comissões de atingidos, para que o nosso trabalho refletisse
à altura os anseios, as necessidades e as demandas para que nós tenhamos um novo marco regulatório da mineração no Brasil. Nós estamos trabalhando numa conjuntura muito difícil, em que, apesar de um crime dessa magnitude, ainda há quem defenda o poder econômico dessas empresas. Ainda há atravessadores do setor empresarial aqui no Congresso Nacional, fazendo de tudo para dificultar que nós tenhamos essa conquista histórica. E há atravessadores eleitos no parlamento. Embora não haja mais o financiamento empresarial das campanhas, certamente nós veremos, ao final dessa história, de que lado estão vários parlamentares dessa instituição. E aqueles que não aprovarem essas proposições, ou que fizerem de tudo para retardar, dificultar o processo de tramitação dessas proposições, estão demonstrando que não interessa a urgência do povo. Por mais que nós tenhamos mecanismos regimentais aqui, que são legítimos, e o debate e o contraditório nos são resguardados, tem um clamor público, tem uma necessidade que não pode mais esperar. E cada dia que nós perdemos de trabalho, porque nós não conseguimos levar adiante toda essa construção coletiva, custa muito para nós. Nesse sentido, eu me dirijo ao deputado Lucas Gonzalez, com todo respeito, compreendendo as suas motivações, exatamente porque é parlamentar do Partido Novo, do governador Zema de Minas Gerais e também do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, ambos expressamente contrários à defesa das políticas ambientais. Eu compreendo as motivações para que se possa retardar o trabalho aqui. E seria bom que isso ficasse explicitado. Porque, de fato, é complexo, é robusto, é um volume muito grande de coisa que a gente precisa analisar. Mas aqui não teve dia de descanso para quem se comprometeu desde o primeiro momento com esse trabalho. E é muito triste a gente chegar no momento de virada, né, porque a gente agora entra numa batalha ainda mais complicada para buscar a assinatura dos líderes para a votação em regime de urgência urgentíssima. Nós já tivemos a sinalização do Rodrigo Maia de que se comprometeria com um esforço concentrado de votação no final de maio. Se a gente atrasa esse processo aqui, daqui a pouco o mar de lama sumiu das vistas. A cobertura da mídia já arrefeceu. Os esquecidos vão ficando aí pelo caminho. E esse parlamento aqui, que tem milhares de coisas simultâneas, pode não mais priorizar. Já é notório nessa comissão como que há um gradativo esvaziamento. Então, eu repudio aqui que esses interesses possam significar perdas ainda maiores para a população brasileira. E quero dizer, o ministro Ricardo Salles, o antiministro do Meio Ambiente, tem patrocinado, junto a esse desgoverno do Bolsonaro, cortes terríveis na política ambiental. Em todas as áreas a gente tem visto isso. Mas no meio ambiente, cortar combate a incêndios, cortar fiscalização, uma série de retrocessos. Agora a gente teve a notícia dos impactos sobre as políticas relacionadas às mudanças climáticas. Como defender um governo, uma gestão que está com a assinatura do Partido Novo, evidentemente, nessa conjuntura de crime socioambiental, com centenas de pessoas mortas, com um gravíssimo impacto sobre as populações. E nós teríamos aqui que acelerar, correr, estudar de madrugada, de dia, de tarde, de noite. Nós não temos tempo a perder. Quem não leu na íntegra, não fez o seu trabalho corretamente, como era de se esperar aqui nesta comissão, lamentavelmente. Mas nós seguimos nessa casa, com respeito, sabendo que há normas do nosso regimento, mas se é compromisso de fato que na quinta-feira nós possamos ter quórum para aprovar essas proposições, isso a população vai saber. E nós seguiremos incansáveis na defesa dos atingidos, na defesa de um novo marco regulatório da mineração, que com muito trabalho a gente conseguiu razoavelmente e de forma avançada apresentar aqui. Um conjunto equilibrado de proposições, e nós não aceitaremos nenhum passo atrás. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Áurea. Parabéns pela contundência do pronunciamento. Em seguida, você dá a palavra à deputada Grace Elias. Boa tarde a todos os parlamentares presentes. É uma alegria muito grande, mais uma vez, fazer parte dessa comissão. Nós tivemos alguns pronunciamentos anteriores à minha fala, e eu quero apenas registrar que, assim, infelizmente, no final dos trabalhos dessa comissão, a gente está tendo algumas falas um pouco distorcidas no tocante e agressivas também ao tocante a parlamentares que às vezes possam entender diferente de algumas outras pessoas. E, na verdade, na minha opinião, essa é a grande dádiva da política. Porque a política é um momento de discutir ideias e diferentes ideias e todos respeitarmos uns aos outros. Vocês nunca vão ouvir um pronunciamento meu ameaçando um colega parlamentar nessa casa. Porque não é porque ele pensa diferente de mim que eu entendo que eu tenho o direito de estar ameaçando ele na fala, no meu pronunciamento, nos meus 5 minutos que eu tenho de direito, porque não é também nessa forma que nós vamos ceder ao que nós acreditamos. Eu acredito que o Brasil precisa avançar. E a forma de avançar é tendo prioridades. E este governo está tendo prioridades. E a forma dele ter prioridades é a reforma da Previdência. Se alguém é contrário à reforma da Previdência, defenda os seus argumentos, para que você possa convencer os seus colegas a votar junto com você. Agora, não é porque o outro pensa diferente que ele é pior, que vai ser ameaçado, que vai colocar na internet a foto, o discurso. Isso não é política. Política é muito diferente disso. E por isso que a gente tem falado que a gente está com saudade da antiga política. Porque isso que está tendo hoje, que estão denominando nova política, para mim não é nova política. E eu vou encerrar esse pronunciamento por aqui nesse sentido, porque eu tenho algumas observações a fazer. A minha sugestão, quando nós abrimos essa comissão, a sugestão era uma só. Pegarmos as empresas mineradoras de ferro, que aconteceram 2 catástrofes no nosso estado, e punirmos eles, através de falhas na legislação, através de uma tributação mais avançada, que nós pudéssemos fazer com que esse setor fosse responsável. Infelizmente, nós estamos, às vezes, até extrapolando um pouco, porque nós estamos entendendo que essa é a nossa função como legisladores, sim. Mas essa é a nossa função como legisladores também, de refletir o momento econômico que o nosso país está. Nós temos alguns artigos aqui em que nós vamos punir todo o setor, sendo que todo o setor não é culpado de catástrofes que aconteceram no nosso estado. Eu não posso aceitar que pequenos e médios mineradores que trabalham com areia, cascalho, demais minerais destinados ao uso da construção civil, rochas ornamentais, águas minerais, possam ser punidos porque o minerador de ferro, o grande minerador, a Vale do Rio Doce, infelizmente não é responsável. Eu não posso me calar frente a isso. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor da geração de emprego, eu sou a favor de uma reforma tributária que nós precisamos fazer no Brasil, eu sou a favor de empregos sendo gerados para que a gente possa dar oportunidade. Gente, emprego, salário, é dignidade para o cidadão. Eu não posso engessar o setor e fazer com que aí nós não vamos nos ceder realmente, como foi a fala do nosso relator, não é pressões, mas são relatos e diagnósticos de empresas que falam que, se continuar dessa forma, eles vão fechar e vão causar o desemprego. Eu não sei se nós não deveríamos nos atentar a isso. Eu acho que nós estamos no nosso papel de nos atentarmos, sim. Porque eu acho que um equilíbrio é o que vale mais. Então, se nós abrimos essa comissão e participamos dela, porque nós entendemos que aconteceu um acidente criminoso, e esse acidente ele precisa ser punido, e para isso nós temos que nos atentar às falhas da legislação e pegar esses responsáveis e fazê-los com que as lacunas legislativas que existam, que elas possam ser sanadas. No meu entendimento, nós não podemos fazer uma legislação tão abrangente sem estar citando que os minerais ferrosos são os responsáveis por essa legislação. Eu não posso deixar amplo assim. Quando a gente fala da legislação que dispõe sobre a exclusão da isenção tributária dos tributos, eu não posso falar
para todos. Eu tenho que falar para os minerais ferrosos, que é onde está acontecendo a catástrofe e são os grandes mineradores. Então, eu tenho algumas sugestões para que nós possamos discutir aqui, tanto nessa legislação, quanto na legislação da Lei Candir, para que nós possamos incluir minerais metálicos ferrosos, ao invés de nós deixarmos para todos. Porque nós não podemos punir pessoas que não têm contribuído para matar pessoas ou fazer com que isso que está acontecendo no nosso Estado por 2 vezes consecutivas. E, para isso, eu acho que nós temos mais uma sugestão ainda, que é na questão da Cefem, que a gente, é claro que nós temos que criar esse fundo, que eu acho que vai ser importante, é uma sugestão interessante, mas também para os minerais, para as grandes empresas. Nós tivemos, não tem 6 meses que nós tivemos um aumento da Cefem. Nós vamos aumentar novamente a Cefem, para alguns setores que, infelizmente, vivem em dificuldade. E eu ainda estou aumentando. Eu até poderia falar em aumentar a Cefem, se eu desse estrutura, para que eles pudessem trabalhar. Agora, a Agência Nacional de Mineração continua do mesmo jeito. Não tem estrutura, não tem servidor, não tem computador, não tem... Então, assim, eu acho que a gente tem que ponderar as coisas aqui. Nós não podemos sair... É claro, ainda vai ter uma discussão, mas uma discussão muito pobre. Porque a discussão no parlamento, ela é pobre. A discussão saudável ela é aqui, onde eu tenho os meus minutos para falar, que a Aura tem os minutos dela, que o Júlio Delgado tem, que o Lucas terá, que o Janones terá. Isso, sim, é a oportunidade de nós construirmos um projeto melhor. Agora, se nós deixarmos isso tudo para discutir no plenário, infelizmente, nós vamos ser atropelados, porque não tem condição de ser discutido lá. Então, a minha sugestão é que nós possamos deixar de forma expressa e nós ainda temos que fazer com que deixe explícito também a questão da regulamentação, uma vez que de quem será a responsabilidade de regulamentar? Porque uma lei aberta e ampla, a gente acaba perdendo a oportunidade de dar a oportunidade para os mal intencionados, às vezes, navegarem. Porque quando lá tem lacuna, aí os mal intencionados, né, eles nadam de braçada. Então, as minhas sugestões é que nós possamos fazer de forma expressa. E na questão da Cefem, a minha sugestão era para que nós pudéssemos suprimir o artigo 7º, não suprimir, perdão, colocar minerais ferrosos. E o artigo 8º seria suprimir, porque aí a tabela já não se faz necessária, porque os pequenos e médios mineradores não podem serem, mais uma vez, em menos de 6 meses, tributados, né, mais 0,5%, foram meio, agora mais meio, por uma questão que o nosso grande problema são os grandes mineradores e a Vale do Rio Doce. Muito obrigada. Obrigada, deputada Grace. Bom, tem 3 pontos que a Grace coloca como muito pragmatismo, até está ali a consultoria legislativa. O primeiro projeto da consultoria é esse. Sim, é que eles estão lá o seguinte... Na verdade, coube a comissão tomar essa decisão, mas o primeiro, Grace, eu faço parte já há 3 anos já, inclusive lá na frente parlamentar hoje, do processo de licenciamento ambiental, em relação especialmente à primeira lei do licenciamento ambiental, e uma demanda de todos os setores da economia é separar, e o que nesse projeto está separando. A mineração, então vai ter a Lei Geral da Mineração. Quando você fala da pequena mineração, dos agregados da construção civil, na verdade, aqui está ajudando. Porque eu estou separando, eu estou simplificando, eu estou separando da grande mineração. Hoje sim, né? Em relação aos minerais ferrosos, aí foi uma decisão que aquele dia, quando foi apresentado, nós tomamos uma decisão, já que nós sabemos que 85% a 90%, às vezes até um pouco mais, da arrecadação são dos minerais ferrosos, realmente, dos metálicos, aliás, nem ferrosos, metálicos, né? E nós decidimos que esses outros entrariam com um percentual menor, que é 0,2, me parece, né, Maurício? O ouro que é 0,2, né? Os outros não tem nada, é só o ouro. Inclusive o pessoal que te procurou, me procurou também, o pessoal da Bauxita, né? Não, os que procurou a comissão. Eu represento um setor de pequenos e médios. Sim. Eu também represento o Vale do Jequitinhonha. Mas tudo bem, sua proposta está ok. Aí eu vou te pedir o seguinte, faz formalmente então a sua proposta, mudando o artigo, nós vamos apreciar, não tem nenhum problema. Eu só estou mediando aqui, tá ok? Quinta-feira às 14 horas, né? Bom, eu te pediria para você enviar antes, que a gente já conversa, já consensa para a gente saber. Pode mandar direto para a consultoria, para o Eduardo, para a consultoria legislativa, né? Para o Bernardo, né? Tá ok?
Em seguida, o próximo inscrito, deputado Rogério Correia. Ah, você vai ser o último? É porque foi o primeiro, ficou por último, né? Então, o deputado André Janones. Boa tarde, deputado Zé Silva. Boa tarde, demais colegas. Bom, para a gente aproveitar ao máximo o tempo aqui, eu vou direto ao ponto. A gente sabe que esse trabalho que está sendo apresentado através do relatório do deputado Júlio Delgado é um trabalho que é resultante de um longo período de debate, né, de dezenas de audiências públicas, dezenas de discussões. E eu tenho todo o respeito pelo deputado Lucas, até tenho dito algumas vezes, e vou repetir aqui, que eu acho que ele é bom demais para o Partido Novo, né? Espero que faço votos que ele mude de sigla rapidamente, porque eu acredito que o que faltou aqui talvez foi a presença de mais parlamentares. Eu acho que quem esteve aqui do início e está até o final não tem tanta necessidade de aprofundar, de ler relatório. O problema é que o partido, com exceção do deputado Lucas, não mandou nenhum representante aqui de toda a bancada. O Lucas era o único que estava presente. Talvez se o partido tivesse mais frequente aqui, não teria necessidade desse pedido de vista, que só serve para atrasar os trabalhos da comissão. É uma manobra permitida pelo regimento, mas uma manobra do Partido Novo para tentar retardar a votação. E foi dito aqui por mais de um parlamentar que é saudável, é salutar o debate de ideias divergentes, né? Que é bom, que faz parte do jogo democrático utilizar o regimento para isso, para aquilo. Eu até concordo, eu acho também que é positivo o debate de ideias diferentes, eu acho que a gente não deve criminalizar quem pensa diferente de nós. O que eu não acho positivo é cara de pau, é gente que tem duas caras, que prega uma coisa aqui e lá fora prega outra. Um parlamento é composto por representantes de diversos setores e não tem nenhum problema nisso, né? Eu recentemente fui contra que um senador relatasse a CPI do Senado, me posicionei contra, não porque ele recebeu dinheiro de alguém ligado à mineração, porque isso não é ilegal, ele declarou o recebimento. Eu só acho que não é ético ele investigar alguém que o financiou. É a mesma coisa, não tem problema nenhum que aqui tenha representantes dos banqueiros, né, a bancada da bala, a bancada da mineração, é tudo ok. O que não dá é para dois discursos, é para colega aqui dentro fazer discurso defendendo a mineração, defendendo os bandidos da Vale, e lá fora querer posar de bom moço, querer posar de que está com peninha de quem morreu lá debaixo da lama. E aí, outra coisa interessante é que vem muita urgência em aprovar uma previdência que vai desgraçar com a vida do trabalhador desse país, que vai ferrar com o brasileiro, mas para evitar novas tragédias, aí não tem pressa. Nós temos que ler o relatório, temos que ir com calma, temos que pedir vista. Agora, para enfiar essa reforma assassina goela abaixo do brasileiro, aí tem que ter pressa, não pode esperar uma sessão, não pode pedir vista, não pode fazer nada, tem que andar rápido. Cada um representa o seu setor. Eu tenho uma formação, desde lá da minha infância até hoje, eu fui financiado pela camada pobre dessa população. Eu me formei em Direito através de uma bolsa de estudo e hoje recebo um dos maiores salários desse país, também pago com o suor das pessoas mais miseráveis desse país. Então, eu não quero ouvir relato de setor de mineração, não quero ouvir relato de empresário, eu quero ouvir relato do povo que eu represento, daquelas famílias que perderam gente, que está com filho lá embaixo daquela lama, lá em Brumadinho. É eles que eu quero ouvir. Agora vem assim, vai fechar porque vai ficar desempregado. Por que que na Europa, no mundo inteiro, eles seguem uma legislação dura, rígida e não fecha? A mineração não existe só no Brasil. Por que que é só no Brasil que é a casa da mãe Joana, que tem que ser do jeito que eles querem e ponto final? Eu estava dizendo que cada um representa um lado, né? E aí o Partido Novo, tudo bem. Todo mundo sabe que o Partido Novo representa o empresariado, que são liberalistas, né? Acham a reforma da Previdência muito light, queriam uma para ferrar mais ainda o trabalhador, mais ainda os pobres. Então, em relação ao Partido Novo, está tudo ok, todo mundo sabe quem que eles representam. Agora, que os outros colegas também tenham hombridade, tenham clareza para vir aqui, usar o microfone e falar: eu defendo o setor de mineração, eu não defendo as mães que perderam os filhos lá em Brumadinho, não. Eu soube que foi falado, e aí eu não sei se é verdade ou não, né, soube por terceiros, mas que em um jantar da FIENG foi dito que essa mudança que nós estamos querendo propor aqui vai gerar 100 mil desempregos em Minas Gerais. Eu quero dizer ao governador Romeu Zema e a quem defende essa posição que eu prefiro 100, 200, 300 mil desempregados em Minas Gerais do que mais 300 pessoas mortas embaixo daquela lama,
forma que uma diretoria da Vale aí andando, fazendo o que bem entende, como se nada tivesse acontecido. Muitas coisas fazem parte da democracia, eu concordo, e uma delas é a gente expor o pensamento, né, e expor a cara dos outros, porque nós somos pessoas públicas, né, a nossa privacidade ela é mitigada. Então, eu quero dizer que eu estou me lixando para decoro parlamentar, falaram que iam me denunciar, estou esperando até hoje, não nasci deputado, não vou morrer deputado, então estou me lixando para decoro. Eu vou mostrar, a gente tem que ter claridade. Eu me posicionei contra a reforma da Previdência e eu estou sofrendo desgaste com isso também. Eu tenho certeza que os demais colegas que são contra também estão sofrendo desgaste. Desgaste não é só para quem está favorável, não. Agora, a gente tem que ter coragem para enfrentar os ônus das decisões que nós tomamos. Vou meter a cara de cada um que tenta barrar essa nova legislação aqui, vou meter a cara no Facebook, vou mostrar o nome, o endereço, o telefone de cada um, mostrar quem está defendendo o empresariado. E os que tiverem essa atitude, que arquem com elas. Vou expor rosto, nome, telefone, endereço de gabinete, quem que está defendendo, vou mostrar o discurso que fez aqui, vou mostrar a cara de cada um mesmo. Esse é o nosso papel, eu fui eleito para mostrar para o povo o que acontece aqui dentro, para defender as pessoas, e se não fosse a atuação de meia dúzia aqui, não tinha nem CPI de Brumadinho, não tinha relatório sendo votado. A gente percebe, para finalizar, interessante, nunca vi dificuldade em quórum aqui. Nunca teve dificuldade de quórum para começar essa reunião. Hoje teve. Por que teve? Por conta de manobras para impedir. Porque a gente sabe que tem gente graúda, tem gente poderosa por trás, que não quer impedir, que não quer que os trabalhos dessa comissão vá para frente. E mais, para finalizar, se a gente tiver mais uma tragédia, mais uma vítima, mais uma pessoa que morrer por conta de uma legislação frouxa, como nós temos no nosso país, que esses deputados que estão tentando barrar a aprovação dessa legislação, que eles tenham coragem de encarar as famílias dessas novas vítimas. Porque eu me comprometo a trazer elas aqui para o Congresso, colocar elas na porta do gabinete desses deputados, para eles explicarem para essas famílias o porquê dessa atitude. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Janones. Deputado Rogério Correia. Eu vou ser bem rápido, bem porque nós precisamos de abrir também a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, presidente? Bem, olha, é um grande avanço, sem sombra de dúvida, esses 9 projetos que vamos apresentar e, claro, poderão ser aperfeiçoados ainda no plenário. Mas garantir a votação deles é um passo que o povo mineiro, principalmente, reivindica. A Assembleia Legislativa demorou a aprovar o projeto depois do que aconteceu em Mariana. Foi preciso acontecer Brumadinho, um novo crime, para aprovar uma legislação mais rigorosa sobre licenciamento ambiental e sobre segurança de barragem. Essa legislatura lá é insuficiente, porque ela não vai abarcar pontos da questão criminal, por exemplo, da questão tributária, que caberia a nós. Então, a nossa parte precisa ser feita com urgência. E se nós não aprovarmos e não andarmos rápido com isso, a gente perde o time da pressão popular, social, que é justa. Eu fui ontem no enterro do Bruno, filho da Andressa, vereadora, aquela que falou, que todos nós choramos lá, que batemos palma de pé para ela. Felizmente, o filho dela foi encontrado. Olha só o que a gente fala, felizmente. Porque a dor já era tão profunda de não ter como enterrar o filho, e foi doloroso o velório. Essas pessoas esperam da gente, com certeza, uma legislação mais avançada. E ela é avançada naquilo em que ela pune quem são os responsáveis, neste caso a Vale é a responsável, tanto em Mariana quanto lá. É dela a responsabilidade de, explorando o minério, de uma forma através de barragem, cuidar daquilo. É o mínimo que se espera. Então, ela cometeu um crime. Se a nossa legislação não pune, acontece como Mariana. Ninguém é punido, as coisas demoram, e acontece Brumadinho e depois outra. Então, essa legislação nossa aqui, ela é fundamental de ser refeita. Do ponto do aspecto financeiro também, e aí não pode um Estado que não tenha presença. Me desculpem os que defendem a tese do Estado completamente
sem ação, mas isso não funciona mais. O Estado tem que regular as coisas. Se o Estado não faz isso, quem vai fazer? O mercado, o lucro? Foi o que deu. Esse argumento ele não se sustenta em lugar nenhum do mundo, nem nos países capitalistas como os Estados Unidos e outros da Europa, conseguem fazer uma defesa desse ultraliberalismo que estão fazendo aqui. Fazer uma reforma da Previdência onde você não deixa a pessoa aposentar, como é que essa pessoa vive depois sem seguridade social? Isso não existe. Isso está errado no Brasil. Essa discussão nós temos que fazê-la do ponto de vista do conteúdo, enfaticamente. E, presidente, o caso, por exemplo, da questão fiscal, reclama-se muito que a taxa tributária é alta no Brasil. O deputado Reginaldo colocou e tem razão, ela é na média mundial. O problema é que aqui ela é injusta. Esta Lei Candir é algo indefensável, o que foi constitucionalizado na Lei Candir. Isso foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso, que já veio no processo de privatização do setor minerário. O governador era Eduardo Azeredo, se fosse outro não tinha feito, porque o Azeredo é mais ou menos igual ao Zema agora. Tudo que é oferecido ele quer. É ruim, governador? Não, eu quero assim mesmo. O presidente está oferecendo, eu quero. E ele vai assumindo tudo. E ele assumiu, na época, ser favorável à Lei Candir. Foi a pior lei que podia ter para Minas Gerais, porque as exportadoras largaram de pagar ICMS. Então, qualquer botequim de esquina paga ICMS e a empresa exportadora não paga. Isso não tem lógica, a não ser favorecer o setor, que é o setor grande. Ora, Minas tem o PIB relativamente grande, devido ao minério e à exportação de café, o agronegócio. Se você abre mão de ter ICMS exatamente desse setor, o Estado é um Estado grande, rico, mas que não tem recurso para pagar o básico da sua população, que é educação, saúde, etc. Esse é o debate que nós estamos fazendo. Aí o que o governador Zema quer fazer? Já que não tem dinheiro, não cobra das mineradoras, não, porque ele não veio aqui um dia pedir para a gente terminar com a Lei Candir, para ele arrumar dinheiro para Minas. Ele vem pedir para acabar com as escolas de tempo integral. Sofre o pobre, mas a Vale continua ela sem pagar Lei Candir de exportação. Áurea, são 135 bilhões que nós abrimos mão. É claro que a União não ia repassar isso, porque a União também falta dinheiro. Então a Vale queria que a União pagasse. Essa foi a Lei Candir, isso foi um erro. Nós precisamos revogar isso. A mesma coisa é preciso ver do Cefem. Tem que ter um fundo que seja garantidor, um calção, para que aconteça ou acidente, ou crime, ou desastre. Essas empresas têm que se responsabilizar. Isso em qualquer parte do mundo. Ultraliberalismo não funciona nem nos Estados Unidos. Isso é balela para países que eles querem empurrar um modelo de superexploração. Então, presidente, eu acho que quanto mais rápido nós avançarmos aqui no debate, mais rápido vamos ter uma legislação justa. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Bem, senhoras e senhores parlamentares, o deputado Padre João, que estava lá presidindo a comissão especial da medida provisória, que destine recursos às pessoas atingidas lá em Brumadinho, esteve aqui, antes me pediu que eu o inscrevesse e chegou agora, então, para cumprir o compromisso. Aqui é uma casa de cumprir compromisso. Passo a palavra ao deputado Padre João, como sempre fizemos nessa comissão, para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Saúdo também Vossa Excelência e também o relator, o Júlio Delgado. Obrigado. É porque era a medida provisória 875, aí eu socializo aqui com Vossa Excelência. Hoje era audiência pública, então nós ouvimos o representante do Ministério da Cidadania e o representante da Prefeitura. Então veio a secretária de Assistência Social e o diretor do CAD único, né, que cadastra as famílias. Na verdade, essa medida provisória 875, ela garante os recursos para o benefício de prestação, as famílias do benefício de prestação continuada, do Bolsa Família, é bem restritivo. E das famílias de Brumadinho. E ainda, como ela é uma medida provisória casada com a 874, que é a que prevê o orçamento, o relator está na saia justa. Nosso conterrâneo também, o senador Antônio Anastasia, no sentido de não poder mexer porque ela está casada com a medida provisória 874, que é do orçamento, e que nem sequer relator e nem presidência tem dessa comissão. Então, ou seja, ou paga aquele recurso que está lá ou cai tudo. É uma situação assim. Qual é o outro problema que trouxeram? É que uma vez que a Vale já está repassando algumas parcelas para as famílias,
essas famílias elas saem do enquadramento de poder receber o Bolsa Família. Então, aí acho que tem uma medida do Patrus, o senador ele já salienta acatar essa emenda, de maneira que não desabilita essas famílias continuar recebendo o Bolsa Família, uma vez que a renda ultrapassa ao receber essa parcela da Vale. Mas é mais para dizer que a situação ela é grave, ou gravíssima, repetir, né? Nós vamos estar repetindo. Tanto de Mariana, do que a Vale Samarco e BHP Bilitos fez lá em Fundão, em Mariana, ainda até Fundão no Espírito Santo, toda a bacia do Rio Doce. Nós temos agricultores familiares, nós temos muita gente atingida que sequer está sendo reconhecido como atingido. Nós temos pessoas que devem o banco, por causa devem ao Pronaf, então nunca tiveram nome no SPC, nunca, e estão com problema. Então, problemas enormes em relação de Brumadinho a Jusante até. Nós estamos com um problema seríssimo em Barão de Cocais, que as famílias estão com restrição de atividade econômica, elas não podem ir sequer na sua propriedade rural, para ir lá, para plantar, para colher, para nada. E nós não podemos ter morosidade, nós temos que buscar todos os artifícios legais e regimentais para acelerar o processo. Para acelerar, é uma questão de justiça, pessoal. Nós não podemos ser irracional, me perdoe. Não podemos. A realidade não nos permite isso. Não nos permite. Nós temos que buscar, junto ao presidente da casa, celeridade. Porque as propostas aqui, as 9, elas significam um avanço. Avanço, e o grande avanço. E, se de um lado, nós já temos a lerdeza e, às vezes, até a omissão do judiciário. Quando a gente peca em relação à lei, é a negação, né? Não ter um instrumento para fazer valer a justiça. Embora a gente sabe que tem um setor perverso do judiciário, covarde, injusto, promove injustiça. Mas nós, legisladores, temos o dever de aprimorar o marco regulatório. Seja em relação ao conceito de atingido, a segurança, indenizações, proibir esse modelo de barragem. Então, é um grande avanço as propostas. Por isso que a gente quer aqui, de novo, né, agradecer e parabenizar o relator, o presidente também pela determinação, porque nós, parlamentares, nós temos aqui N atividades, só nesse momento eu tenho 5 reuniões. Então é um absurdo, mas parabenizar Vossa Excelência que priorizaram essas atividades, procuraram dialogar o máximo com a sociedade civil, com todos os setores, né? Então cumpriram a parte. Eu acho que cabe agora os integrantes dessa comissão também cumprir o nosso dever, cumprir o nosso papel. E é por uma questão de justiça. Nós temos milhares e milhares de famílias pobres, indefesas, que têm aqui uma esperança, têm aqui uma segurança, têm aqui. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser covarde, não podemos ser irracional, pessoal. Porque, na verdade, quem ganha com a não legislação ou com lacunas na legislação é o capital financeiro internacional. É só o capital financeiro internacional. Então, é esse apelo aqui aos nobres pares para a gente dar celeridade no processo. E como também tem uma força-tarefa nossa, junto ao presidente da Casa, para ter, de fato, o regime de urgência e para a gente votar em curtíssimo prazo e depois continua para a regulamentação de determinadas propostas junto ao Poder Executivo, mas que a gente continue nessa força-tarefa, é audiência pública para discutir regulamentação. Então, é uma tarefa que não termina aqui, mas é esse apelo. Parabéns, presidente, parabéns, relator, e fica o nosso apelo aqui aos colegas. Muito obrigado, deputado Padre João. Parabéns pelo trabalho lá da medida provisória, que nos representou com muita competência lá. O deputado Júlio Delgado, relator, vai fazer suas considerações aqui. Só para dizer que nós estamos, no que foi pedido pelo deputado Lucas, atentos a isso. Dizer que já marquei aqui com a consultoria, viu, deputada Grace, que
aquilo, teve sugestão da deputada Áurea, que conversou com o Ministério Público do Trabalho, sugestões que teve com a Procuradora Ambiental, as sugestões que Vossa Excelência também coloca aqui, o que puder ser complementado a respeito do projeto para a gente só cada vez mais aperfeiçoar, pode ter certeza que até a aprovação dos mesmos para a gente encaminhar e buscar as urgências, nós o faremos. Nós não paramos nosso trabalho até concluirmos essa votação aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Então, a gente continua trabalhando, nós não estamos aqui estagnados, achando que o projeto está pronto e acabado, porque tem muito aperfeiçoamento a ser feito, e eu tenho que concluir rapidamente, porque a gente tem que mudar só de sala, que eu tenho certeza que hoje aqui tem mais assessoria e consultoria que vai acompanhar, que a gente muda de lado, a gente sai daqui e passa para o lado, para continuar na CPI, para aprovar os requerimentos que temos que fazer lá antes de iniciar a ordem do dia. Então, eu concluo com isso, dizendo que nós vamos trabalhar rapidamente para isso, pode dar por encerrado com essas contribuições que foram dadas ainda no dia de hoje. Tá, senhor presidente? Bem, só para deixar bem claro, depois aqui de encerrada a discussão, não haverá mais mudança nos projetos. Aí as mudanças que tiver que ser feita, as pessoas, os membros da comissão, emenda no plenário ou voto em separado. Bem, como não há mais nenhum parlamentar inscrito, declaro encerrada a discussão do relatório do deputado Júlio Delgado. Em seguida, antes de conceder a palavra ao deputado Lucas, né, do nosso acordo, eu queria aqui, viu, Padre João, mas a deputada Áurea, eu queria mais uma vez aqui, deputado Lucas, deputado André Janone, deputado Gilberto Abramo, se for possível, por Vossa Excelência, em vez de pedir vista, a proposta que eu fiz para você, que você pudesse, para a gente ter celeridade, a gente fazer um acordo, e nós vamos cumprir, sempre cumprimos nessa comissão um acordo com seriedade, de horário, de ser democrático, de ser rigoroso. Se a gente pudesse fazer um acordo, em vez de Vossa Excelência pedir vista, vamos fazer um acordo de nós marcarmos já a sessão de votação na quinta-feira às 9 horas da manhã. Nós sabemos que na quinta-feira à tarde tiver que seguir as duas sessões, porque assim que for concedida a vista a Vossa Excelência, serão duas sessões e não conta hoje. E só uma sessão por dia. Então, na quarta-feira será uma sessão, na quinta-feira teremos que esperar o encerramento da sessão extraordinária, da sessão que deve encerrar às 13 horas. E com certeza vai ser muito difícil de ter quórum. Então, quero rogar aqui a Vossa Excelência, e eu sei da serenidade, sabe, de todos os compromissos que Vossa Excelência tem, sei que você está seguindo aí rigorosamente aí em relação ao programa partidário e respeito, todos nós respeitamos nossos partidos, mas queria rogar a Vossa Excelência, se for possível, a gente vai fazer o acordo de marcar a votação na quinta-feira, às 9 horas da manhã, sem Vossa Excelência pedir vista. Fica à sua disposição o projeto, você fazer voto em separado, tudo que for regimentalmente possível. Se não for, paciência, e vamos com a palavra a Vossa Excelência. Presidente, só uma questão de ordem. Antes da nossa sessão iniciar, eu havia questionado, nessa cadeira, a possibilidade disso acontecer. Suspendermos a sessão de hoje e votar só na quinta-feira pela manhã. Não pode suspender. Não. O que pode ser feito? Se tem alguém novato aqui, sou eu. Vossa Excelência está aqui já há alguns mandatos. Eu perguntei se existia alguma ferramenta regimental que permitisse a votação na quinta-feira de manhã e me foi dito que não. Me foi dito que não. Então, por favor, confira a informação para que a gente não tome decisões contrárias ao regimento. Não, regimentalmente, Lucas, não é possível suspender a sessão, porque hoje às meia-noite... O que é possível fazer, então? Um acordo com Vossa Excelência para votar quinta-feira às 9 da manhã. Sem quórum, sem nada? Não, todo jeito tem que ter quórum. Só que o quórum às 9 da manhã... Quórum não é responsabilidade de Vossa Excelência. Quórum é responsabilidade do presidente. De todos nós. Nós que temos que dar o quórum. Vossa Excelência não tem responsabilidade com quórum. Inclusive com o mérito das matérias também. Pode votar. Agora, hoje aqui, o risco, quando a assessoria lhe comunicou, tenho certeza disso, conversei com o Eduardo, é o seguinte, não Vossa Excelência, só Vossa Excelência faz o acordo. Suspende. Vamos falar que a gente não faria reunião hoje, para quinta-feira faz reunião de discussão e votação. E se um outro deputado vem escalado, vem aqui e pede vista na quinta-feira? Aí nós não votaríamos. Por isso que hoje foi feito para ter a possibilidade que Vossa Excelência tem, mas o presidente lhe faz um apelo
da mesma forma que Vossa Excelência propôs, de, em vez de ser o pedido de vista, mas cumprir o que era o objetivo do pedido de vista, encerrada a discussão, para que a gente possa votar na quinta-feira sem nenhum compromisso. Lógico, tem que ter 19 ali para começar. Sem 19 não faz a votação. Bom, enquanto... Bom, Perdão, deputado. eu esperei aqui pacientemente todos falarem, inclusive já havia manifesto publicamente meu desejo de pedir vista antes da reunião começar. Meu nome foi citado algumas vezes, mas eu sempre tratei todos com muito respeito, né? E a seriedade que não falta nessa casa, deputada Áurea, Grace, deputado Padre João, meu vizinho de gabinete, deputado André Janones, Rogério Correia estava daqui a pouco. Essa comissão me deu a oportunidade de minha primeira fala aqui no Congresso. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de participar aqui. Minha primeira fala como deputado foi aqui nessa comissão. E na minha primeira fala, eu falei da importância da agilidade dos trabalhos desta comissão. Nós somos abrumadinho, discutimos, fizemos audiências públicas importantes, relevantes. E, se eu não me engano, a grande maioria das reuniões eu estive aqui presente, ou pelo menos marquei a minha presença para contribuir no quórum com a abertura. Mas o regimento me dá essa faculdade de pedir vista, uma vez que a própria deputada Áurea disse, e é verdade, para quem leu, eu li, o relatório é robusto, é denso, cabe uma avaliação, digamos, minimamente mais atenciosa, porque não se trata mais de celeridade, e sim de assertividade. Porque não adianta a gente correr para tomar decisão errada. Então, com base nisso, que eu fundamentei meu pedido anterior, né, para a gente ter assertividade na decisão, porque o relatório, ao meu ver, converge uma série de situações, uma série de propostas, as quais não concordo, concentrando poder em instituições frágeis, por exemplo, o IBAMA, que não tem poder para fiscalizar nada, e continua concentrando poder no IBAMA. O relatório apresenta várias situações de aumento de carga tributária, e acho que não é dever dessa casa discutir isso, dessa comissão discutir isso. É outra comissão que discute isso. Então, ao meu ver, por isso, já havia conversado com Vossa Excelência sobre isso. O regimento me permite, na quinta-feira, pedir vista de novo. E como eu sei que Vossa Excelência são pessoas sérias, eu não vou pedir vista hoje, deixando a votação para quinta. Mas eu posso pedir vista quinta, caso o acordo não seja cumprido. Não, só um pouquinho, Grace, por enquanto não. Ô, Lucas. E aí mais uma situação, presidente. Não, mas qual o acordo, Lucas? O acordo que Vossa Excelência está propondo. Sim, o acordo que eu propus está encerrada a discussão, não tem mais discussão. Aí, com base nessa proposta de Vossa Excelência, eu quero fazer a contraproposta que Vossa Excelência aceite, pelo menos, as considerações do deputado Grace Isso aí já foi para acatada. refazer o relatório. Foi acatada do relatório, se for compatível. Bom, Não tem acordo. o senhor encerrou o debate. Sim, está encerrado o debate. Encerrou o debate. O que me cabe agora é pedir vista ou não. Sim. Agora, o senhor também pedia para não pedir vista. E marcar a votação quinta-feira às 9 horas. Eu estou lhe pedindo para... Eu não vou pedir vista, mas cabe a apresentação de emendas, por exemplo, da deputada Grace, inclusive outros colegas. Não, a própria deputada Grace, Áurea, desculpa, só como relator, deputado queria Lucas. fazer emendas antes Vossa da Excelência comissão. me permite uma parte, Claro. Eu acabei de falar antes de encerrar a discussão que as contribuições da deputada Grace serão analisadas por nós com a consultoria, assim como as contribuições da deputada Áurea. E nós vamos apresentar, o projeto está apresentado, as contribuições serão analisadas. Eu acho que tem a questão administrativa, pode ser incluído, a questão de rever ali que eu acho difícil, mas assumir isso. Mas foi encerrada a discussão para que a gente pudesse votar um relatório. Agora, digo que isso pode ser absorvido, porque foi enaltecido antes de ser encerrada a discussão. Acabei de dizer que nós vamos ter uma reunião, uma consultoria para isso, para poder acomodar em qual dos projetos será colocado proposta da deputada Áurea do Ministério do Trabalho, assim como a questão da sugestão da deputada Grace.
A questão das alíquotas não tem uma diferenciação, não. Só não quero entrar aqui na polêmica disso nessa hora, porque 0,5% foi para todas as categorias. A tabela de CEFEM já existia. Não foi eu que criei a tabela de CEFEM, nem foi a consultoria, não. Ela existia. Deputado Júlio, só um pouquinho. É só isso. Não, pessoal, só um pouquinho. Bom, não, só um minutinho aqui, vamos continuar bem com bastante tranquilidade. Primeiro o seguinte, as sugestões que foram enviadas é um poder discricionário do relator acatar ou não, viu, Lucas? Viu, Grace? Só um pouquinho. As sugestões apresentadas pela deputada Grace, pela Áurea, elas podem ou não ser acatadas. Se não forem acatadas, é normal. É normal. Então não pode ter o compromisso no acordo com você. Só um pouquinho, por favor. Não pode ter o compromisso com você, senão chega na quinta, você vai pedir vistas, de que, se não alterar o relatório, o relator pode falar, não vou mexer no meu relatório, tranquilo. Tá? Então o compromisso que eu fiz com você, exatamente no sentido da celeridade, o relatório, a discussão está encerrada, o deputado Júlio falou das 3 sugestões que ele pode ou não acatar, se não acatar, eu posso até assinar com a deputada Grace ou com a Áurea, ou emenda de plenário, podemos assinar ou emenda durante a discussão. Né? Mas então, assim, no acordo com você, Lucas, apresentar um voto separado? Por gentileza, não é só minha, vamos ouvir também os demais, porque eu estou aqui paciente ouvindo todo mundo. Está perdendo a finalidade da vista. Porque se ele está pedindo vista, ele vai analisar o processo e vai possivelmente apresentar sugestões. Se nós estamos encerrando as discussões, então ele não vai poder fazer sugestões. Não, mas eu estou fazendo um acordo com ele, que é sugestão, e o relator pode receber todas e não acatar nenhuma. Você está entendendo? Eu não posso fazer o acordo, eu não posso fazer o acordo de acatar. Se você pede vista, a sua intenção é apresentar algo que você não está favorável para que o relator possa pensar. Se ele já está falando que não vai pensar, não tem justificativa da vista. Ô, Grace, só um momentinho. Então, a Grace já falou, né? É o seguinte, o relator... Não, Júlio, só um pouquinho, só não encerro. É o seguinte, daqui até lá, o que ficou acertado com o relator, que ele vai avaliar a sugestão da Áurea, as sugestões aqui. Expressas. E poderá avaliar suas sugestões, mas eu não posso fazer o compromisso de acatar. Isso é o que eu voltei no compromisso. Compromisso é você não pedir vista e a gente ficar combinado para a gente dar celeridade de votar na quinta-feira. Já que você falou da experiência da casa, Lucas, só tem que te dizer isso. O máximo que pode acontecer do seu pedido de vista é você apresentar um voto separado. E aqui a gente pode acatar alguma coisa ainda, da Áurea, da Grace, porque foi ressalvado antes do encerramento. Agora, você pedindo vista, você não consegue alterar o relatório depois, você vai ter que apresentar um voto separado em qualquer dos projetos. Então, na prática, o acordo que o presidente propõe é que a votação que você propôs, em vez de acontecer na parte da tarde, aconteça de manhã, que pode ter complemento que eu enalteci, que foi a contribuição da deputada Áurea e os 3 pontos levantados pela deputada Grace. Acatados ou não. É isso. Lucas, eu vou te fazer outra proposta. Retira minha proposta, pede vista, então. Vamos para o debate. Acho melhor. E fica sem vista, não chega quinta-feira, você vai vir novamente, pede... Não, vamos fazer isso, acho melhor. Pede vista, está concedida a vista, Vossa Excelência, tá bom? Gente, a questão de eu acho ordem. Que é melhor. Senão chega eu posso fazer a complementação de voto, depois disso, o seu pedido de vista vai só trazer um voto em separado. A questão de ordem. Que vai ser votado, é inútil. Nós estamos pedindo para, em vez de votar às 2 horas por causa de coro, votar às 9 da manhã, é só isso. Presidente, a questão de ordem que eu faço é o seguinte: caso não haja pedido de vista, Vossa Excelência não há por que interromper o trabalho agora. A reunião já foi encerrada. Reunião não, foi a reunião não, desculpe, a discussão já foi encerrada. Se a discussão já foi encerrada, nós entramos em fase de votação. Se ninguém pedir vista, nós vamos fazer a votação. Então, não há outra alternativa, no meu entendimento, a não ser o deputado pedir vista, caso ele não queira que vote hoje. Não, Rogério, Rogério, regimentalmente... É isso. Então, acho que ô Lucas... Mas eu gostaria, presidente, aqui de registrar que, se não houver o acordo de votação na parte da manhã, sem a possibilidade de nova vista, aqui como pleiteia deputado Lucas, não tem acordo aqui hoje. Então, vamos às últimas consequências. Ele pede vista, né, e a gente continua no processo de conhecimento público. Ô, Lucas.
Deputado Júlio, eu ouvi atentamente e pacientemente todas as falas. Todas as falas. Inclusive, antes da reunião começar, eu já havia manifesto esse desejo. Me causa estranheza da sua parte agora vir criticar a minha postura dessa forma. Poxa, por gentileza, eu estou aqui ouvindo atentamente todo mundo, de forma paciente, tranquilo, 5 minutos. Poderia ter pedido visto antes e nem teria debates. Poderia ter feito isso, não o fiz, porque acredito na importância do debate, na importância da discussão. Então, vamos manter a serenidade, mesmo que somos todos colegas mineiros aqui, acho que eu não estou vendo ninguém, me perdoe aqui a memória, acho que ninguém fora de Minas, não tem porquê a gente ficar nessa discussão, digamos, de cunho pessoal Não, mas não mais existe regimental. discussão Não de é? cunho pessoal, Lucas. Não há. Então, eu só estou querendo dizer a você uma coisa por último. Independente disso, do acordo que foi proposto pelo presidente, está ressalvado, está respaldado, está respeitado o seu direito de apresentar o voto separado, com pedido de vistas ou não. Claro, mas É eu só preciso isso. garantir que as emendas, inclusive, de outros colegas propostas, serão analisadas. Serão analisadas. E se eu não pedir vista hoje, mesmo assim serão analisadas e votaremos na quinta. Porque o deputado Rogério acabou de falar que vai votar agora. Não, regimentalmente não vai votar agora. Por isso eu estou perguntando. Ô, Lucas. Isso eu estou perguntando. Ô, Lucas, é o Presidente. seguinte, não, Áurea, só um minutinho. Pessoal. Ô, Gilberto, mais a Grace, só um minutinho. Ô, Lucas. Áurea, só pra gente fechar o acordo é o seguinte. Viu? Ô, Lucas, se for pra você ficar com o direito de poder pedir vista na quinta, aí nós vamos votar agora. Aí você pede vista. Uma dúvida que eu tenho, presidente. A assessoria da mesa poderia me esclarecer uma dúvida? Pois não, deputado. Porque, veja bem, pelo que eu mais ou menos eu entendo, se nós encerramos a discussão, então nós vamos entrar em processo de votação. Se entra em processo de votação, não cabe mais pedido de vista. Não, pessoal, só um minutinho. Regimentalmente eu só não respondi, não complementei a informação do regimento ao deputado Rogério Correia. Eu ainda não entrei no processo de votação, eu teria que ter anunciado, eu não anunciei e fiz um acordo que o Lucas seria o último para pedir ou não vista. Então encerraria a discussão semana que vem. A discussão do relatório está feita. Está feita. E eu estou na fase de passar para a votação. Se ele vai pedir vista, eu não passo para a votação. Sim, mas Porque justamente... eu ainda tenho a réplica do relator para Então, mas complementação é isso que eu estou dizendo, presidente, porque é isso que eu estou dizendo. Se ele não pede vista, nós encerramos a discussão. Não, mas eu posso fazer um acordo com ele. Sim, o sim, regimento exatamente. me permite. Então, mas é até para esclarecer. Se ele não pede vista, então nós encerramos a discussão. Exatamente. Aí nós entramos no processo de votação, se o presidente encerrar a discussão. Então, semana que vem, porque ele tocou no assunto na quinta-feira, supostamente pedir vista. Só pediria se não encerrasse a discussão hoje. Se encerra a discussão, não cabe outro pedido de vista. Cabe, se ele não pedir vista. Se você pedir hoje, não. Presidente, eu vou fazer minha questão de ordem novamente, porque... Rogério, só um pouquinho. Veja bem. Só um minutinho, um pouquinho. Então, não é questão de ordem, o Rogério vai falar, senão teria que citar o artigo. Citar o artigo. Não, mas não precisa não. Nós estamos debatendo. Tá? A palavra com o deputado Rogério Correia para só falar sobre esse acordo. Nós estamos discutindo o acordo. Presidente, sobre o acordo, não há condições, eu, por exemplo, não concordo, a deputada Áurea já disse que não também, de nós abrirmos a hipótese de um acordo em que o deputado possa pedir vista na semana que vem. Este acordo não existe. O acordo que nós, e Vossa Excelência também, pelo que eu entendi, propôs, é que não haverá semana que vem pedido de vista. Que não haverá, na quinta-feira, desculpe, na quinta-feira pedido de vista. Só um minutinho, só o Lucas poder ouvir, que ele é o... Eu tenho que saber, só um deputado pouquinho. Lucas, o que eu estou dizendo é que o acordo pressupõe Vossa Excelência não pedir vista na quinta-feira. Se Vossa Excelência... Também que não vai ser votado hoje, que será analisado as propostas que foram feitas Sim, a análise, Sim, o mas deputado Júlio já acatou. independente do resultado da análise, ser satisfatória Vossa Excelência ou não, não haverá pedido
vista. Se for isso, faz seu acordo. Vamos deixar claro o acordo. O acordo é votação quinta-feira pela manhã, na condição de não ser votado hoje, e ser analisado, sendo aceito ou podendo ser aceito ou não, as emendas propostas pela deputada Grace, pela deputada Áurea, e eu não sei se algum outro colega apresentou outra emenda. Sem pedido de vista, pela manhã, em função de quórum. E o meu voto é separado. Ok, está feito o acordo. Presidente, Não. eu solicito que o deputado Lucas, por gentileza, verbalize que não pedirá vista na quinta-feira durante... Não vou pedir vista quinta-feira durante a reunião da Comissão Externa Brumadinho, liderada pelo deputado Zé Silva. Bem, gente. Há condição de ser cumprido o nosso acordo aqui firmado. Pessoal, nós vamos para a CPI, mas eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? O sorriso é pelo trabalho, pela união. Não sei se eu choro por mais esses dias que a gente poderia ter votado aqui hoje. Então, sendo assim, eu encerro essa nossa sessão, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e convoco reunião para votação do relatório na quinta-feira, dia 9 de maio, às 9 horas da manhã, em plenário a ser definido. Presidente, existe alguma possibilidade de que qualquer outro parlamentar faça pedido de vista na reunião de quinta? Então não tem acordo, presidente. Não tem acordo. Quero manifestar aos colegas aqui que não há acordo. Não há possibilidade de acordo. E eu sugiro que nós sigamos aqui com o pedido de vista do deputado Lucas ou com a votação. Não tem acordo nesses termos. Havendo possibilidade de pedido de vista na quinta-feira por qualquer outro parlamentar, eu estou contrária à decisão de que aqui se faça um acordo. Bom, Áurea, eu vou ter que consultar regimentalmente, porque qualquer um dos 512 parlamentares da casa poderá vir nessa comissão. Aliás, sou membro, qualquer um dos 35 membros dessa casa poderá pedir vistas, né? Então, com isso, eu tenho que consultar regimentalmente, porque a reunião tinha sido encerrada. Sabe, Áurea? Então, eu, infelizmente, vou ter que encerrar a reunião e está convocada para quinta-feira, às 9 horas. Áurea, não tem como, já foi encerrada a reunião. Oi, deputado Não havia Padial. sido encerrada, presidente. Sim, eu encerrei. Presidente, Vossa Excelência pode convocar uma reunião para amanhã ou para hoje à noite. Não, mas nós fizemos um acordo com ele, de quinta-feira às 9 da manhã.